Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, né? Aqui embaixo, deixa um joinha. Inscrevam-se no canal aqui de lado, inscrevam. Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, que vai relatar o saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o povo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, né? E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, de onde vieram, de onde nasceram, né? E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, né? A Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. José era família de Davi, né? Da casa e da família do rei Davi, né? A fim de alistar-se com Maria, sua noiva, que ela não era esposa quando ela já é mulher, né? Mas ele era o noivo, sua namorada, a fim de alistar-se com Maria, sua noiva, que estava grávida do Espírito, que pôs, né, a gravidez nela para transformar Cristo em carne, como todo ser vivente aqui da terra. Porque Cristo já existia desde a fundação do mundo. Cristo já existia lá no paraíso. O Filho de Deus já existia em espírito, né? Mas, como o povo israelita ficaram muito rebeldes, né? E abandonando a lei de Moisés, se passaram para a legião do mal, para a legião de Satanás, nesse tempo aí, porque já existia pastores pregando doutrina de homens, mandamentos de homens, né? Templo criado já por esse povo aí para perverter a lei de Moisés já nessa época, né? Perverter a lei de Moisés, como está escrito lá em Isaías, né? Deus enviou Isaías para alertar esse povo, que eles, para ver se eles abandonavam essa legião do mal, né? Não foi tudo, ficou um tiquinho assim ainda, servindo a lei de Moisés, mas 99,99% se voltaram para a legião do mal, né? Para a legião de Satanás, né? Aquele povo que não quer crer em Deus, que não quer servir a Deus, que inventa seus próprios deuses, né? E faz as suas estátuas, seus deuses, para adorar e não adorar a Deus. Então esse povo israelita foram para esse povo, nesse tempo aí, de Isaías, né? Teve alguns que já estavam pastoreando, pregando doutrina diferente, e Deus disse para ele: maldito o homem que confia no homem. Está lá em Isaías, né? Isaías também relata que vai vir o Cristo, né? Que a Virgem vai dar a luz e tal, já para esse povo se alertar, né? Através do poder de Deus, mas eles não deram ouvido, né? E mandou também outro profeta, né? Para pregar para esse povo, para alertar eles do erro que eles estão cometendo, né? Depois mandou Zacarias, né, também para exortar esse povo,
para eles saírem da legião do mal, abandonar esses ídolos, esses deuses. Por fim, mandou Malaquias, né, porque ele já estava com uma doutrina de homem e eles já estavam pegando o dízimo do povo e roubando, né? Os levitas, que serviam a Deus, estavam pegando o dízimo do povo e roubando, né? Nesse tempo aí. Então, Deus mandou esse povo todinho para exortar eles, mas não teve jeito, não teve êxito, né? Deus não teve êxito. Muito pouco ficaram, né? E aí Deus manda, né, o Espírito Santo do Filho para uma virgem, para ela engravidar, que é Maria, para ele se transformar em carne, para ficar como humanos, né, aqui na terra, e mostrar o poder de Deus para esse povo que anda desviado, que se desviou, que não quer mais saber da lei de Moisés, não quer saber de Deus, só quer saber do que esse povo está ensinando nesse tempo aí. Aí Deus mandou Cristo, né, para pregar uma nova lei, né, para pregar uma nova doutrina, para mostrar o seu poder para esse povo, que esse povo já viram muito o poder de Deus, mas também não fizeram caso do que Deus fez com eles. Não fizeram caso. Então ele está mandando seu filho, ele vai fazer muitos milagres, né? Vai ressuscitar, vai curar, vai expulsar demônio, todo o povo vai ver o poder de Deus através de Cristo. Mas muito poucos dele vai querer aceitar o que Cristo está fazendo. Muito pouco. Os que já estão cauterizados nos ídolos desse tempo aí, o povo israelita e os outros de Judá e muitos outros não vai querer saber de Cristo, porque Cristo veio para eles e eles o recusaram, não querem saber da sua doutrina nem nada. Então, Deus enviou primeiro João Batista, né, através de Isabel, mulher de Zacarias, como eu li no vídeo anterior. A mulher de Zacarias vai ter um menino, né, que vai se chamar João, que é João o Batista, o que Deus envia para batizar em o arrependimento. Ele é também o Elias, né? João Batista é o Elias. E ele vai ensinar o batismo através de arrependimento, algumas doutrinas e etc, etc. Para apresentar a Cristo, chegar a Cristo, né? Então vou agora relatar o nascimento de Cristo, né? Então tinha esse recenseamento de César Augusto e todo mundo ia se alistar. E José, que era da casa de Davi, né, família de Davi, levou Maria também, a sua namorada, a sua noiva, para se alistar. E ela já estava grávida, porque no vídeo anterior o anjo apareceu para ela e disse que ela ia engravidar do Espírito Santo, que era o Cristo que Deus enviou para se tornar em carne como todo o povo aqui na terra, né? E assim poder exercer o seu poder para ver se resgata aquele povo que se desviou da legião do bem, da legião de Deus, né, que tinha abandonado a lei de Moisés, né? E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz, né? Que eles foram lá para a sua terra Nazaré. E deu a luz a seu filho, o primogênito, né? Porque Maria tá escrito aqui, o primogênito. Porque Maria vai dar a luz do seu primeiro filho, né? Do seu primeiro filho. Ela vai ter mais depois. Depois ela vai ter mais filho, né? Porque como está escrito, José não conheceu Maria enquanto ela não desse a luz a Cristo. Depois que ela der a luz a Cristo, José vai conhecer ela, né? E o que é essa palavra conhecer aqui na Bíblia? Conhecer é fazer sexo, fazer amor, fazer menino. E então ela vai ter mais depois de Jesus, mais uns 4 ou 5 ou 6 meninos, né? E menina, menino e menina, né? Quem diz que Maria é sempre virgem é um tolo, é um bobo, né? Porque
está relatado que José, né? José conheceu Maria. E se ele conheceu, ele fez sexo com ela, né? Se você também for verificar lá em Gênesis 4, capítulo 4 de Gênesis, está escrito também assim: e Adão tornou conhecer a Eva, sua mulher, e ela deu ao filho e deu à luz a outros filhos, né? Então, deu à luz ao seu filho primogênito e envolveu em pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar lá onde eles estavam. Eles não moravam mais lá nessa cidade. E então eles foram tipo assim para uma pousada. Como na pousada não havia lugar e tinha uma manjedoura lá, então eles ficaram nessa manjedourazinha, né? Que é uma empanadazinha onde o gado come, né? E no versículo 8 do capítulo 2 de Lucas, tinha pastores nesse tempo pastorando, tomando conta do seu gado no campo, né? Os pastores de Belém, né? Ora, havia naquela mesma comarca, naquela mesma cidade, pastor que estava no campo e guardava durante as vigílias da noite o seu rebanho. Ele estava lá tomando conta das suas ovelhas, seus bodes, seus bois, né? Os animais que estavam no campo comendo, né? E eles estavam lá vigiando para que não se espalhasse e se perdesse o seu rebanho, né? E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou, né? Cercou esses pastores que estavam lá no campo, né? E tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, né? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinais, né? Por sinal, isso será por sinal. Acharei o sinal que é aquele que ele está numa manjedoura, é o sinal que o anjo está dando para eles acharem Jesus. E vos será por sinal, acharei envolvido em pano e deitado numa manjedoura. Esse é o sinal para que eles encontrem a Cristo. E no mesmo instante apareceu com o anjo, né, uma multidão dos exércitos celestiais, né? Esses anjos desceu, mas tinha também um exército que estava acompanhando ele, que veio lá do céu, né? E louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, né? E aconteceu que, ausentando-se dele, os anjos para o céu disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Porque esses pastores eram povo de Deus, né? Seguidores de Deus, da doutrina da lei de Moisés, né? Ainda. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, né? E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhe fora dita, né? Através dos anjos. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as, né, em seu coração. E voltaram os pastores glorificando-a e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhe havia sido dito, né, através do anjo. No capítulo 2 de Lucas, e o versículo 21, vai falar a respeito da circuncisão e a apresentação de Jesus, né? Porque eles seguem a lei de Moisés. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto
antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação da purificação de Maria, né, terminando o seu resguardo, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Esse é um mandamento da lei de Moisés para apresentar crianças. Tem uns pastores bobos de hoje que ensinam essas coisas para apresentar crianças na igreja, né? Isso não existe mais, né? Isso fazia parte da doutrina da lei de Moisés. Segundo o que está escrito na lei de Moisés, todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. E darem a oferta segundo disposto na lei de Moisés, um par de rolas ou 2 pombinhos, né? Isso é para fazer a circuncisão e apresentar na igreja, né? O seu primogênito tinha que fazer isso, porque é o que está na lei de Moisés, né? No versículo 25 do capítulo 2 de Lucas, Simeão e Ana, né? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Está esperando que esse povo de Israel voltassem para Deus, né? E o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei de Moisés, ele então tomou o menino em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, né? Porque Deus prometeu para Simeão que ele ia, né, ver o Cristo do Senhor, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Por isso que Deus enviou ele, né, para o povo israelita rebelde, que está na legião do mal, para tentar resgatá-los, né? E José e sua mãe maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel. Vai ter queda porque aqueles que não querem aceitar Jesus já sabem o que é que vai acontecer, né? E a elevação de muitos é porque aqueles que vai aceitar e vai ter a salvação, e para sinal que é contraditado, né? E aqueles que não creem em Deus, né? Contradiz, né? E a espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos dos muitos corações, de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos. Ela foi casada durante 7 anos, o marido morreu, né? Desde a sua virgindade, ela casou-se virgem com esse marido, viveu com ele 7 anos. Ele morreu e ela continuou viúva e sendo serva do Senhor. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, né, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graça a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém.
No capítulo 2, versículo 39 de Lucas, o menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei de Moisés, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, né? Porque essa família aí de José e de Maria, eles cumprem ainda a lei de Moisés, e todo ano tem a festa da Páscoa, os holocaustos, né? Tudo que está na lei de Moisés. Então, de ano em ano eles iam lá, porque a festa era de ano em ano, né? E eles iam lá para a festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, Jesus já com 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa, né? Da festa que é mantida na lei de Moisés. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe, né? Pensavam que ele estava com os parentes, né? Eles vieram, mas esqueceram de Jesus lá. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, né? E procuravam, né, entre os parentes e os conhecidos por Jesus, mas não acharam. E como não encontraram, né? Não encontraram-se, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, né? Ele já tinha mais de 12 anos, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando, né? Os doutores, ele dando instrução lá, ouvindo os doutores, né? Os doutores que tinham estudo, esse povo que tinha estudo. Então ele ouvia e perguntava, né? Interrogava. E quando o viram, maravilharam-se, né? Achei o meu menino, e disseram à sua mãe: Filho, por que fizesse assim para conosco, né? De ter ficado aí sem avisar a mim nem a seu pai? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos, né? Falou para ele, e ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Porque José não é pai dele, né? Maria se tornou mãe assim espiritualmente só para transformar ele em carne, porque Jesus já existia desde a eternidade. Essa terra e tudo que nela há foi feito por intermédio dele, né? Assim está escrito, né? Foi feito por intermédio de Jesus. Quando a terra e tudo que nela há foi criado, foi. Então, Deus só enviou o seu Espírito para se transformar em carne no ventre de Maria, né? E eles não compreenderam as palavras que Jesus falou, né? E descendo com ele, foi para Nazaré, e era ali sujeito, né? Jesus era sujeito a Maria e a José, porque estava tomando conta dele, e ele ainda era criança, né? E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas, né? E crescia Jesus, né? Em sabedoria e em estatura, né? Ele estava crescendo em sabedoria e crescendo também na altura, né? E em graça para com Deus e os homens, né? Foi isso que sucedeu. No capítulo 3 de Lucas, né? Capítulo 3 de Lucas. Deixa o computador passar aqui, que ele está um pouco lento. Estou aguardando pular o capítulo aqui.
Tá, o computador tá lento, aguarde aí, me desculpem, né? Me desculpe, minha gente, mas o computador tá lento e não tá passando o capítulo adiante, né? Por isso que tá, eu tô aqui aguardando para que passe, porque o computador tá lento hoje, né? Travou a Bíblia, travou, e eu não estou conseguindo mudar o capítulo. Mudou agora, né? Mudou agora. Lucas capítulo 3, né? Lucas capítulo 3, a pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério, César, sendo Pôncio Pilato presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, né? Esse povo dessa época aí, né? Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto, né, a palavra de Deus a João, que é o filho de Isabel. Ele é 6 meses mais velho do que Cristo. João, o Batista, que é o Elias, ele é mais velho que Cristo, 6 meses, né? Porque quando Maria foi visitar Isabel, quando ela concebeu, Isabel já era grávida há 6 meses, né? Sendo Anás Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, né, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, né, porque Cristo também vem pregar essa coisa, né, a doutrina dele é no fundamento de batismo do arrependimento para os pecados, para esse povo aí perverso, né, para esse povo israelita, né, que estão na legião do mal, abandonaram a legião de Deus, abandonaram a lei de Moisés e foram para as igrejas dos ídolos, dos deuses, das estátuas aí desse tempo, né? E por isso que Deus, primeiramente, fez com que Isabel, que era estéril, concebesse e desse à luz a João, que vai ser o Batista, João Batista, porque ele é quem vai fazer baterias, né? Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: a voz do que clama no deserto, que é João, preparai o caminho do Senhor, que é Cristo, e endireitai as suas veredas, porque as veredas, os caminhos antigos, né, que foi dado para o povo israelita, se perverteu, né? Atraiu eles que seguia a lei de Moisés, né? Que vinha no caminho de lá do Egito até a terra prometida. Eles se perverteram depois de chegar
na sua terra prometida e foram para os ídolos, para o templo dos ídolos, dos deuses, das estátuas, né? E para os dias de hoje evoluíram, né? E os templos de hoje têm nome de santo, tem nome de santa, né? E essas coisas faz parte da legião do mal, da legião de Satanás. Por isso que já nesse tempo aí, a legião do mal criou religião, né? Criou religião para perverter a legião de Deus, né? Criou a legião do mal, criou religião para perverter a legião de Deus, né? E o povo de Deus também, né? Por isso que hoje existem religiões, né? Isso tudo vem da legião do mal, da legião de Satanás. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, também não acredite, né? Segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz a voz do que clama do deserto, que é João, né? Para endireitar as suas veredas, que é o povo que está no caminho do mal, que está na legião do mal, o povo israelita, as tribos de Judá e os outros. E os gentios que estão também já ouvindo a palavra de Deus da lei de Moisés, né? Todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, né? Depois que João Batista pregar, assim Deus espera, e toda a carne verá a salvação de Deus, né? E dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira que está para vir, né? Produze, pois, frutos dignos. João está ensinando essas coisas para o povo israelita que abandonaram a lei de Moisés, abandonaram o templo de Deus e estão no templo dos ídolos, né? Seguindo falsos pastores da época aí, né? Ensinando doutrina de homem. Então João está dizendo: produzis, pois, fruto digno, por de arrependimento, né? E não comeceis a dizer em vós mesmo: temo Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Ele está fazendo uma comparação porque esse povo israelita e os outros se rebelaram contra Deus e estão seguindo outros deuses, né? Estão seguindo outros deuses e abandonaram Deus. Por isso que Deus está enviando João Batista também, porque Isaías não deu jeito, Zacarias não deu jeito, como é o nome do outro, meu Deus, me esqueci agora. Malaquias também não deu jeito, né? Deus enviou esse povo para exortar ele e nenhum deles teve sucesso, né? Em resgatar o povo israelita, e todos os outros não teve, né? Não teve sucesso. Por isso que Deus está enviando agora seu filho para tentar resgatá-lo, né? Mas eles não vão querer, né? Não vão querer, né? Porque vai matar ele, eles próprios vão matar, porque eles estão se cauterizando nesses falsos pastores, nesses falsos templos que já está sendo criado pela legião do mal, pela legião de Satanás, né? E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não der bom fruto, cortar-se-á e lançar no fogo, né? Que é que João Batista está falando a esse respeito. O povo que não quer crer na palavra de Deus, o povo que não quer seguir a Deus verdadeiramente, esse será cortado do reino de Deus e serão lançados no fogo, né? Que fogo é esse? O inferno, no último dia, né? Caso ele não se converta, caso ele não venha dar bom fruto, que é fazer o bem, perdoar, né? E deixar o que eles estão praticando nesse tempo, que é
idolatria, né? Adultério, roubando, matando, enganando, se prostituindo, etc, etc. É isso que o povo israelita e os outros estão fazendo. Por isso que João está dizendo aí, se vocês não der bom fruto, vocês vão ser cortados e lançados no fogo. Ele está avisando, porque os outros também já avisaram. De Jeremias e os outros, tudinho já avisou, né? Isaías, Jeremias, Malaquias, né, Zacarias, tudinho foi exortado a esse povo para eles abandonar essas coisas, mas eles não quiseram. Por isso que agora Deus está enviando seu vídeo para eles, para ver se dá jeito, Mas como está escrito que ele veio para os seus e os seus não quiseram, não aceitaram, né? Eles não vão aceitar. E a multidão o interrogava dizendo, que faremos pois? Né? Eles, né, que estão lá da legião do mal, está dizendo, que faremos pois? Né? Porque se ele não fizer isso que João está dizendo, vai ser lançado no inferno. E respondendo ele disse, olha, quem tiver duas túnicas, que esse já é o mandamento de Cristo, né? Em fazer o bem, em ajudar o próximo, com amor verdadeiro, que é a primeira doutrina de Cristo, é o amor, né? Então quem tem duas túnicas, reparta com aquele que não tem. Quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Quem tem alimento e sobra, dê àquele que está com fome, né? É isso que João está ensinando em Cristo, na doutrina de Cristo também é assim. Para fazer o bem ao seu próximo, seu inimigo, perdoar, emprestar sem querer nenhuma paga e etc. Né? Essa é a doutrina de Cristo. Né? Porque a lei de Moisés está morrendo aqui nessa pregação de João Batista. A lei de Moisés só chegou até aqui. Quando João Batista começa, a lei de Moisés não avança mais. Ela não vai ter mais vigor. Né? O que vai vigorar agora, a partir de João para cá, é a lei de Cristo. Né? A lei de Moisés vai parar aí, e o que vai dar sequência agora é a lei de Cristo. Né? Só os pastores enganadores, os pastores de Satanás, nas igrejas falsificadas, né? É que está introduzindo pequeníssima parte da lei de Moisés para enganar o povo que não lê a Bíblia. Né? Porque o dízimo não era dinheiro, nesse tempo aí o dízimo não era dinheiro, o dízimo era de ano em ano, e era alimento, era as colheitas, era as crias dos seus animais, né? E era também queimado no altar, queimada a gordura, derramado o sangue. E qual pastor de vocês que fazem isso de hoje? Né? O dízimo não era dinheiro. Mas como Isaías já dizia lá em Isaías 56, hoje, e estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. Já existe aí, nesse tempo, esse tipo de pastor. E nos dias de hoje se proliferou as igrejas e os falsos pastores de Satanás que estudam teologia diabólica para ficar mais fácil de enganar o povo. E se intitula de pastor, né? Porque não é para ser chamado de pastor. O Cristo mesmo proíbe de ser chamado de pastor. Meu irmão, que é pastor, ele falou para mim assim, dessa forma. Ah, não. Mas Cristo deu uns como apóstolo, como pastor, como não sei o quê. E eu disse para ele, deu, realmente, deu como, né? Deu como pastor, como apóstolo e etc, e etc. Deu como, mas não a título, porque esse título agora vai pertencer a Cristo, né? Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso pastor, o nosso apóstolo, etc, etc. É Cristo. Mas o povo quer tomar o título dele, né? Então se intitula, faz teologia diabólica, pega um diploma, bota lá na parede e diz, eu sou pastor. E ele não entende o que está escrito na Bíblia, que deu como, é como se fosse. Você vai pregar como pastor, mas você não se deve ser chamado pastor, mas sim irmão. Essa é a verdade da doutrina de Cristo, do verdadeiro evangelho, né? Quem tiver alimento, faça da mesma maneira, reparta para aquele que não tem. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? Né? O publicano perguntou
quando foi batizar: que devemos fazer? E ele lhes disse, João disse: não peça mais do que o que vos está ordenado, né? E uns soldados, o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? Né? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai com o vosso salário. O vosso salário. Porque João falou isso para esse soldado aí? Porque os soldados da época aí já comia propina. Nesse tempo aí já tinha soldado comendo propina, né? Soldado que enganava o povo para extorquir, como nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, o povo que é da legião do mal, da legião de Satanás, que não tem temor a Deus, ele compra um carro, não matricula o carro, nem tira sua habilitação, quer andar com o carro porque comprou, né, dele, quer andar sem habilitação, não quer manter seu carro matriculado, e quando chega numa blitz, né, que o soldado vende documento do carro e carteira de motorista, aí ele já dá o documento do carro com a nota de 50 ou de 100 dentro, já para perverter o soldado, né, para perverter. E o soldado vai defraudar, ele vê aquilo ali, ele já entende que é uma defraudação, né? E ele aceita a defraudação e não aplica o que é justo. Então esse soldado é um soldado infiel, né? Tanto é infiel o dono do carro, o condutor, ele não tem temor a Deus, ele faz parte da legião de Satanás porque está corrompendo o policial, né? Está corrompendo, porque o dever dele era ter o carro, ter a sua carteira de motorista e andar com o seu carro em dia, né? E em perfeito estado, para quando ele for, ele nem parado seria, né? E se fosse, ele tinha como provar que estava bem. Mas como o policial também se corrompe, como está aqui, né? João está dizendo para o policial: olha, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, que é defraudar, enganar, roubar, né? Contente-se com o seu salário, então não queira dinheiro de alguém para livrar a cara dele, que é isso que eu estou falando. Se o cara quer ter um carro, mas não tem a carteira, então não compre o carro. Se o cara quer ter o carro, tem a carteira, mas não quer pagar o licenciamento, então não tem o carro, né? Porque tudo isso faz parte da legião de Deus, né? Andar corretamente e justamente. Mas se você quer ter um carro, não tem a carteira, embora o seu carro esteja matriculado, você está errado. Se você tem a carteira, tem o carro, mas o carro não está matriculado e quer andar com ele, você também está errado, né? O soldado que está no blitz comendo bola do povo para deixar ele passar por coisa dessas porra, ele também está defraudando, né? Ele está errado, também faz parte da legião do mal, não da legião de Deus. Tudo isso é uma boa explicação para que vocês entendam o que é certo e o que é errado, né? É isso que João está preparando para a chegada de Cristo, né? E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Eles estão pensando que João é o Cristo, mas João não é o Cristo, é João o Elias, né? Respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade vos batizo com água, né? Ele batiza com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Cristo não batizou ninguém, né? Se me parece, só os apóstolos que recebeu essa graça, né? Mas só seremos batizados no Espírito Santo e com fogo, como é que nós é batizado no Espírito Santo e com fogo. Tem igreja falsa que diz, tem pastor falsificado que diz que está batizando no Espírito Santo e em fogo. E isso tudo é mentira. O pastor sem vergonha, a igreja falsa que diz que batiza
no Espírito Santo e em fogo é mentiroso, é falso. Porque só quem batiza nisso é Cristo, né? Só Cristo é quem batiza no Espírito Santo e em fogo. Né? E isso vai ser um batismo assim, ó, chama de uma vez só. Como é que vai acontecer isso? Esse batismo no Espírito Santo e em fogo. Quando você estiver seguindo a doutrina de Cristo, quando você estiver seguindo os mandamentos de Cristo, quando você estiver seguindo a verdadeira igreja, que é o próprio Cristo, quando você estiver obedecendo às doutrinas de Cristo, quando você estiver com o coração cheio de amor puro, né? Quando você estiver com o coração cheio de amor puro, sem nenhuma mácula, quando você estiver ajudando a seu próximo, seu irmão, seu inimigo, quando você estiver perdoando quem lhe faz mal, né? Quando você estiver emprestando sem esperar nenhuma paga, né? Aí sim você, no último dia, para poder ir para o paraíso, você será batizado no Espírito Santo e com fogo. É nesse dia que você vai receber esse batismo, porque aí você será transformado, né? Como está escrito, você será transformado. Se você estiver morto, você vai ressuscitar. Se você for achado vivo, você vai ser arrebatado, batizado no Espírito Santo em fogo e transformado, né? Porque nos dias de hoje, quando a gente recebe o batismo nas águas, também nós somos transformados em outra nova criatura. Como nós seremos transformados? Porque nós estamos no pecado, né? Aí nós estamos na bebedeira, na prostituição, enganando, mentindo, defraudando, roubando, né? Se prostituindo, né? Aí quando você se arrepende de fazer essas coisas, que recebe o verdadeiro batismo dentro da verdadeira igreja, porque não adianta você se batizar na falsa igreja, que esse batismo não vai ter efeito algum. Não vai, porque quem está lhe batizando é uma pessoa mais pecadora do que você estava, né? Então esse batismo não vai. E outras igrejas que faz batismo sendo pago. Esse é pior ainda, né? Então, quando é que você vai ter ser transformado, né? Não é batizado em Espírito Santo nem fogo, mas você também será transformado da sua pessoa anterior, que era do mal, da legião do mal, para a legião do bem. E você é batizado, lavado os seus pecados e remido, porque foi por isso que Cristo veio para morrer na cruz, né? Para o povo israelita e todos os outros, e para nós também, né? Para remir os nossos pecados. Mas como é remido os nossos pecados? Quando a gente se batiza, quando a gente se arrepende, né? Porque Cristo disse, vai, está lá em Mateus, tem idiota aí de igreja, desculpa a expressão, que diz que a gente não precisa ser batizado mais não. Tem gente dessa estifa aí também em igreja falsa, mas se eu não me engano é igreja não sei de que de Cristo, né? Que diz que a gente não precisa ser batizado, né? Mas como é que os nossos pecados vai ser lavado? Não é no batismo? E Cristo, o próprio Cristo manda, lá em Mateus, ide, fazer discípulos de todas as nações, que nações são essas? No mundo inteiro, batizando-o na água, né? Batizando na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é o batismo no Espírito Santo nem fogo. O pastor que prega essas coisas, que diz que faz isso, ele é um mentiroso, é um enganador. Ele fez doutrina diabólica para enganar você. Porque só quem faz esse batismo é Cristo. Mesmo a gente tendo a doutrina dele, os mandamentos dele, nós ainda não somos batizados. Nós só vai ser batizados na hora do arrebatamento, porque aí seremos transformados novamente, né? Quando a gente é batizado na água, a gente se torna nova criatura. Está escrito, eu já vou ler isso para vocês, não vou falar disso agora, né? Mas vou ler para vocês e vão ver isso, se vocês já sabem disso, né? Aquele que se arrepende da prostituição, de roubar, de enganar, de pesar falsamente, e se prostituir, etc, etc, se arrepende dessas coisas, vem para a legião de Deus,
vem para a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, se batiza, lava seus pecados, você está sendo transformado pela primeira vez, né? Você está sendo transformado. Se você seguir até o fim, né? Se você perseverar até o fim nessa lealdade, no seu amor, no seu juramento que fez de nunca mais pecar, no último dia você vai receber o Espírito Santo com fogo e vai ser transformado novamente para o reino de Deus. É isso aí, né? Se ninguém falou isso para você, eu estou falando agora. Mentalize, leia, analise a Escritura, porque ela é enigmática. A Escritura é enigmática, né? Não é todos que entendem. Então, você vai ser, o seu batismo vai ser esse, na sua transformação. Quando você para a vida eterna, aí você recebe o Espírito Santo em fogo. Esse será o seu batismo, né? Ele também apar a sua mão e limpará sua eira e ajuntará o trigo do seu celeiro, no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, esses aqui, essa palha, né? Cristo vai limpar. Quando é que ele vai limpar? Quando você recebe o batismo, né? Aqui na terra, se limpa. Você vai se tornar outra criatura. E ele está juntando para o seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, né? Esse é o fogo do inferno, é aqui a terra, no último dia, né? Essa palha é os rebeldes, os que não querem seguir a doutrina de Cristo, os mandamentos, não tem amor no coração, vive fazendo engano, vive se prostituindo, roubando, etc, etc, etc. Essa é a palha que vai para o nunca se apaga. Que fogo é esse? O lago de fogo. Onde é esse lago de fogo? Aqui na terra. Essa terra aqui. Deus destruiu a primeira vez com água a legião do mal. E a legião do mal, né, vai ficar aqui nesse lago de fogo. Porque Deus vai transformar essa terra num lago de fogo. E ela nunca se apaga. Esse fogo nunca se apaga. E a fumaça do seu tormento sobe de dia e de noite. Isso também está escrito, eu vou ler para vocês ainda, né? Esses são os povos rebeldes, os povos das igrejas dos ídolos, dos santos, né? Que se chama hoje, que é o desse tempo aqui. O povo dessa igreja dos ídolos, das estátuas, desse tempo aqui que Cristo está exortando ele, é o povo de hoje das igrejas dos ídolos também, dos santos, das santas. Esse povo vai para o lago de fogo se ele não se arrepender, voltar para a legião de Deus e para a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né, com a doutrina de Cristo e mandamento de Cristo, né? Então é isso. E isso aqui tudo se desfará. Ainda vou ler para vocês isso. Tudo aqui se desfará, isso aqui derreter. Não adianta você ter um belo mansão, um belo apartamento, ter até maçaneta de ouro nas portas, o corredor das suas escadarias ser de ouro, o seu banco está tupido de barra de ouro, sua Ferrari, sua limusine, etc, etc, porque tudo isso vai derreter. E se você só der crédito a essas coisas, você vai ficar aqui nesse lago de fogo. Você não sobe, porque você não quer a doutrina de Cristo, você não quer saber de Deus, mas sim do seu dinheiro, da sua riqueza, né? E isso aqui tudo vai derreter, viu? Vai se transformar num lago de fogo e de enxofre, porque aqui na terra também tem muito enxofre, e enxofre pega fogo, né? Viu? Estou alertando você, não estou julgando você. Eu quero que apenas você se arrependa dos seus erros, venha para a legião de Deus, venha para a igreja de Deus, né? E siga a doutrina de Cristo com amor, que é o primeiro mandamento. Assim, admoestando muitas outras coisas, né? Também anunciava ao povo, sendo, porém, o tetrarca Herodes, repreendido por ele por causa de Herodias, né? Herodes
estava botando gaia no seu irmão. Herodes estava pegando a mulher do seu irmão. E João, né, foi falar para ele, né? Herodes, mulher de seu irmão. E por todas as maldades que Herodes tinha feito, além de pegar a mulher do irmão, botar gaia no irmão, ele também tinha outras maldades, né? E acrescentou a todas as outras ainda esta, né? Ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Né? Ele prendeu João Batista quando estava ademoestando Herodes. Né? Prendeu ele, né? Botou ele num cárcere. No capítulo 3 de Lucas, versículo 21, é o batismo de Jesus. Né? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, né? Porque Deus enviou João para isso, se batizava, sendo batizado também Jesus, orando a ele, o céu se abriu, orando ao Pai, né? Ele orou na hora que estava se batizando, orou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Né? Em ti me comprazo. Acho que dá para seguir. No capítulo 3, versículo 23, a genealogia de Jesus Cristo. Eu vou ler isso aqui porque é de praxe dar continuamento na leitura, mas isso é uma coisa um pouco insignificante, né? Mas eu vou ler porque faz parte da leitura. O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Né? Jesus já estava nessa época, quando ele se batizou, com quase 30 anos, está escrito aqui quase 30 anos, sendo como se cuidava, né? Filho de José, filho de Eli, Eli de Matá, e Matã de Levi, e Levi de Melque, e Melque de Janai, e Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esti, de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Nelque, e Nelque, e Neri de Melque, e Melque de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meres, de Meleá, e Meleá da Mená, e Amená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Hezron, e Hezron de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Seruque, e Seruque de Rageu, e Rageu de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Silá, e Silá de Cainã, e Cainã de Alfaxade, e Alfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Meleleel, e Meleleel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete,
e Sete de Adão e Adão de Deus. Essa é a genealogia de Jesus Cristo, né? Vou dar uma paradinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade. Que vocês se mantenham firmes na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Porque todas outras igrejas que se apresentam por aí são igrejas falsas, criadas pelo homem, como também os seus pregadores são falsificados, que estudam doutrina diabólica para enganar vocês. Então, vocês procurem a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Quando os apóstolos morreram, essa igreja de Deus não prevaleceu, ela não adiantou. O povo, pela sua ganância e pela legião do mal, a legião de Satanás, foi criado religião. E através dessa religião, criaram milhares de igrejas falsificadas. E a igreja de Deus cessou. Mas Deus sempre tem um para criar, para dar instrução a respeito da verdadeira doutrina de Cristo. E foi criado uma nova igreja de Deus que está pregando a doutrina de Cristo. Procurem ela, e cuidado que tem igreja de Deus falsificada também. Já vi uma igreja de Deus pentecostal, mas na Bíblia é só igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. A única e verdadeira é essa. Então procure igreja de Deus. Preste atenção na pregação se é doutrina de Cristo. Leia a Bíblia. Confira a leitura se é compatível com a doutrina de Cristo. Porque na doutrina, na Bíblia, tudo que está escrito é verdadeiro, né? Basta vocês entenderem, né? Entender. Porque tem muita gente que vai para as igrejas falsas, coloca uma Bíblia debaixo do braço, mas nem sequer abre ela na igreja e nem quando chega em casa para conferir o que o seu falso pastor pregou, né? Ele está ali na igreja, o falso pastor está pregando e você não está com ela ali conferindo. Você fica com ela ali só de enfeite, né? Por isso que muitos estão sendo enganados com Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é ceia do Senhor. E a Santa Ceia é para ter uma arrecadação maior, com propósito, né? Você faz um propósito e tem que pagar, tem que dar tanto. Isso é inquirido pelo seu falso pastor. Campanhas, né? Campanhas para arrecadar dinheiro. Congressos, né? As igrejas fazem congressos para arrecadar dinheiro também, né? Tudo por interesse próprio. São cães gulosos esses pastores, né? Aí fazem congresso. Vendem coisa, né? Vende livro, vende não sei o que, né? Jejum para arrecadar mais dinheiro. O pastor estimula, tal dia vai ser o jejum fulano de tal. Isso não consta na doutrina de Cristo. Se você quer fazer um jejum para obter alguma bênção de Deus, então faça o jejum para Deus, não porque o seu pastor está mandando. Isso é errado, não está na doutrina de Cristo. Não pague dízimo para o seu falso pastor, porque não faz parte da doutrina de Cristo, do seu mandamento, porque o dízimo só vigorou até João Batista. De João Batista para cá não existe dízimo. Isso faz parte da lei de Moisés, e era alimento, era boi, era galinha, era vaca, e isso era dado tudo em alimento e animais, não era dinheiro, né? E etc, e etc, e etc, vocês entendem o que é que eu estou dizendo. Então, se vocês fazem essa coisa, se você quer dar o dízimo, pega esse dinheiro. Eu ia dar o dízimo, mas você vai dar para um pastor guloso, enganador, pastor de Satanás. Pega esse dinheiro, compra uma cesta básica e ajude o seu vizinho que está necessitado. Compra uma parede de roupa, se você vê ele todo dia com aquela camisa rasgada, todo dia ele vai trabalhar e só tem aquela camisa, vá numa loja,
compre uma camisa e dê a ele, dê uma calça, né? Uma sandália, né? Perdoe seu povo que está fazendo mal a você, o seu inimigo, perdoe ele, de coração, com amor. Tudo isso tem que ser feito por amor a Deus e por seu amor próprio para com o seu próximo. Só assim Deus o abençoará e só assim você juntará ter o tesouro no céu para no outro dia receber o galardão da vida eterna, o batismo em fogo e no Espírito Santo, tá? Voltarei com o próximo vídeo no capítulo 4 de Lucas, né? Capítulo 4, a tentação de Jesus. Esse é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, é muito importante esse joinha, ajuda muito o canal. É logo aqui de lado, né? Logo aqui de lado, embaixo. Quem tá assim, você vai lá dar um toquezinho, ele acende. Inscrevam-se no canal, né? Que é aqui embaixo, ó. Inscrevam-se. Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo, né? E tenho dito,